que está sendo acompanhada por mim, que está participando dos batizandos. Os casais já vieram, mas quiserem falar novamente, pode falar, que estão aqui. O casal está aqui, o outro casal lá. Louvado seja Deus. Estamos chegando ao fim. Hebreus, demos uma caminhada boa. Hoje nós vamos trabalhar versos 18 e 19, Hebreus 13. 18 e 19, o nosso tema da noite é pedido de oração. O escritor da carta aos Hebreus faz um clamor, e quando ele diz aí, logo no começo, orem por nós. Eu quero que Vitória venha aqui dar um jeitinho aqui na televisão. Está passando um jogo de vôlei aqui, nas Olimpíadas. Para mim, que a gente vai precisar de alguns versículos para a gente dar uma caminhada para tentar terminar esses 2 versículos hoje. A gente está chegando ao final. Então eu gostaria de ler Hebreus 13, verso do 18 ao 19. Eu gostaria de ler o 18 e que a amada igreja lesse o 19. Hebreus 13, 18 e 19. O nosso tema da noite é pedido de oração. Pedido de oração. Vai estar exposto aqui, mas os irmãos deixam as suas Bíblias abertas. E chegando ao fim a gente vai ver o tanto que esse homem necessitava e carecia de oração. O homem que escreveu essa carta e nós também. Eu vou ler o 18 e gostaria que a amada igreja lesse o 19. A palavra de Deus diz assim, nós estamos chegando nas recomendações finais já da carta. Ele diz assim: ore por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Amém, igreja? Pedido de oração, esse é o tema da noite. Para a gente chegar até aqui, a gente estava no contexto de sacrifício, verso 15, 16 e 17, que o autor diz que o sacrifício que agrada a Deus é um sacrifício de louvor. Esse é o contexto. É interessante que no verso 15 ele vai dizer tudo através de Cristo. Olha o que ele diz: por meio de Jesus, até os nossos sacrifícios que nós oferecemos a Ele, que é sacrifícios espirituais, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é por meio de Jesus. Aqui, o escritor, ele quebra todas as outras religiões do mundo aqui. Ele diz, por meio de Jesus. Aqui nós oferecemos a Deus agora e a Jesus publicamente. É o que nós chamamos da expressão pública do louvor genuíno que agrada a Deus. E o autor vai dizer que é o fruto dos nossos lábios. E eu falei nas pregações passadas eu disse que se Jesus ele não tiver em nosso coração, os nossos lábios não vão poder expressar o louvor genuíno. Eu tenho que ter sido alcançado por Jesus, pelo que Ele fez por mim na cruz do Calvário, para que o meu louvor genuíno chegue a Ele, o louvor espontâneo de gratidão, de adoração a Deus. É isso que nós vamos oferecer nessa noite a Ele. E agora o autor chega justamente no verso 18 e 19. E o autor, geralmente repete 2 vezes. Olha o que é que ele diz no comecinho do verso 18: orem por nós. Aí depois, no verso 19, ele diz: peço com insistência. Que o quê? Que vocês orem por nós. Então, o autor estava carecendo, necessitando de orações, como eu e você precisamos. A oração, como diz os grandes mestres da apologética, é a respiração da nossa alma, ou o oxigênio da nossa alma. Uma igreja, ela não vive só com doutrina, é doutrina e oração, oração e doutrina. O que nós estamos fazendo aqui hoje, acompanhado com a oração, a importância da igreja interceder. Por quem, pastor? Uns pelos outros, para que Deus possa guiar os nossos passos. Então, em vez de ser uma igreja indiferente, ou uma igreja fria emocionalmente, ou uma igreja que não tem cuidado
Com os irmãos, ao contrário, nós temos que fazer isso. Nós temos que orar uns pelos outros. É oração e palavra, palavra e oração. Se você me perguntar, mas Deus já conhece todas as minhas necessidades, isso é verdade. Ele nos conhece e sabe do que nós precisamos. Mas o que é que Jesus diz? Peça, bata para que a porta seja aberta. Então nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Oração é ter relacionamento com Deus, é uma conversa que nós temos com Deus, colocando a Ele as nossas necessidades, o nosso clamor, o nosso louvor, a nossa adoração, tudo colocado na presença dEle. Para quê, pastor? Para que espontaneamente Ele venha e dê as suas respostas na hora certa. A resposta de Deus vem na hora certa. Jesus, quando Ele ora, ensinando a oração do Pai Nosso, Ele diz lá, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela vai prevalecer na hora da oração. Por isso que toda vez que nós clamamos e pedimos para que seja feita a vontade de Deus. Por isso o autor começa aqui, ore por nós, no comecinho do verso 18, orem por nós. Aqui o autor, ele usa aqui o plural, é um plural autoral. Por quê? Porque o autor já tinha falado várias vezes da importância da oração. E eu queria já colocar aqui, que a irmã Vitória colocasse aqui, Hebreus 4, você pode voltar na sua Bíblia, mas Hebreus 4,16, como nós estamos em Hebreus, dá para voltar, mas vai ficar aqui, Quando ele diz, portanto, tá, vamos para a Bíblia, né? Mas está aqui, quando a gente sair, que vai para outros textos, 4,16, tá? O que é que ele diz, portanto, aproximemo-nos do trono. Como é que eu chego a Jesus, Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para a ajuda em momento oportuno. Então, preste bem atenção, isso aqui tem que sair gravado. Se você aprender isso nessa noite, aprendeu já o sentido da oração. Quando você ora a Deus, você vai encontrar o quê? Recebemos o quê? Misericórdia. E encontramos o quê? Graça. Graça e misericórdia, que são a base da sustentação da graça de Deus, para direcionar a igreja de Deus. Quando nós oramos, nós encontramos da parte de Deus graça e misericórdia, misericórdia e graça. Hebreus agora 10, a importância da oração, o pedido de oração, Hebreus 10, do 19 ao 23, Hebreus 10, do 19 ao 23, Hebreus 10, do 19 ao 23, isso tudo aqui, o autor está orando, portanto, meus irmãos, tendo ousadia, para entrar em oração, no santuário, pelo sangue de Jesus, eu só vou a Deus através de Jesus, em oração, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, a sua carne, a sua morte. Aí ele diz, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, verso 22, aí ele, novamente oração, aproximemo-nos, é um mandamento. Qual a forma? Com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água. Para encerrar, verso 23, aí ele diz, guardemos, quando oramos, firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem faz a promessa é fiel para cumprir. Deus é fiel. Por isso ele diz aqui, o acesso à presença de Deus. O acesso à presença de Deus. Portanto, irmãos, tendo ousadia a entrar na presença de Deus. Aí ele vai dizer como? Pelo novo e vivo caminho. É assim que nós nos achegamos a Deus. Quanto mais nós oramos, mais nós estamos na presença de Deus. Qual o modelo de oração? Jesus. Jesus é o nosso modelo maior. Quem mais orava? Jesus. Quando tinha uma dificuldade, quando tinha qualquer coisa, qualquer problema, Jesus era o modelo de oração.
A oração intercessora. Pastor, o que é isso? Eu tenho que interceder pelo meu irmão, orar uns pelos outros. O apóstolo Paulo, ele é mestre nisso. Quase em toda carta ele ora pela sua igreja. Em quase todas as suas cartas ele diz: orem por mim. Pois então, nessa noite eu lhe peço, ore pelo seu pastor. Aquele que pede oração demonstra humildade. O crente reconhece que é humilde quando ele pede oração. Nós temos que seguir o exemplo de Paulo: orem por mim. Nós temos que pedir oração, orem uns pelos outros, para que a fé seja fortalecida. O poder da oração. Quando ele diz: orem por nós, verso 18, deixe sua Bíblia aberta no verso 18, tá? A gente vai mergulhar nela. Ore por nós. A gente vai ver que a oração, ela tem poder sim, mas o poder está em quem responde às orações, que é Deus. Vitória, coloca aí Tiago 5,16. Eu quero mostrar para você nessa noite o poder da oração, quando esse autor diz: ore por nós. Tiago 5,16. 5,16, olha o que é que ele diz, ó. Portanto, confesse os seus pecados uns para com os outros e orem uns pelos outros. Aí ele vai dizer, ó, para que vocês sejam curados. Aí ele vai dizer por quê, ó. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse é o versículo de irmã Posidônia. A oração dos justos pode muito em seu efeito. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Muito pode, por sua eficiência, a súplica do justo. Deus responde à súplica do justo. Está passando por algum tipo de necessidade? Clame a Deus. Está passando pelo vale da sombra da morte? Continue clamando a Deus. Está vivendo um momento bom na sua vida? Continue clamando e adorando a Deus. A oração é a chave para abrir as portas celestiais, que destranca as portas do céu. Orem por nós, é isso que o autor está dizendo aqui, ó. Orem por nós. Quando ele diz orem por nós no verso 18, ele está dizendo, ó, ore uns para com os outros. Ore pelo seu irmão, ore pelo seu vizinho, ore por aquele que está do seu lado, não só por quem está precisando, não, mas continue orando. Qual o papel da comunidade cristã? Qual o papel da igreja? Orar, se alimentar da doutrina e ter comunhão uns com os outros. A comunidade é chamada a interceder. É isso que o apóstolo Paulo diz. Esse é o outro ponto. Quando ele diz orem por nós, é porque o apóstolo Paulo vai nos mostrar em seguida que o papel da comunidade de fé é interceder uns pelos outros. Pastor, onde é que está isso? Vitória, coloque aí para mim, 2 Timóteo 2,1. O papel da igreja é esse. Marquem ou anote o nome desses versículos, o número desses versículos. Olha o que é que ele diz aqui, ó. 1 Timóteo 2,1. 1 Timóteo, não é segundo não. 1 Timóteo 2,1. Volta um livro aí, a gente chega aqui, ó. Preste bem atenção, o papel da comunidade, ele vai dizer antes de tudo, viu? Isso aqui tem que ficar gravado também. Você tem que gravar essas duas coisas. Você encontra, através da oração, misericórdia e graça. E ele vai dizer, ó, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, peço que façam. Aí ele vai dizer, súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Ore e não deixe de orar, continue suplicando, continue intercedendo, continue clamando pelo seu irmão. Ore sempre, ore sem cessar, ore. Aí ele vai dizer, antes de tudo, uma igreja que não ora, ela está fadada a morrer. Fadada a morrer, porque é doutrina e palavra, oração e palavra, para abastecer o tanque do crente, para o crente sair cheio do Espírito Santo para pregar. Como é que a gente faz isso? Oração e palavra, oração e doutrina. Antes de tudo, a oração. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões.
Não deixe de orar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ore, interceda. É um ato de amor quando você intercede pelo seu irmão. É um ato espiritual, mostra que você é crente. Porque Jesus diz, nós temos que orar uns pelos outros. A intercessão une a igreja de Cristo. Por isso nós mantemos isso aqui que o autor diz. Aí você volta agora, tá? Para Hebreus 18, ou Hebreus 13, 18. Olha o que é que ele diz agora. Depois que nós obedecemos, depois que nós fazemos isso, obedecemos ao que Paulo disse. Antes de tudo, orem por nós. Versículo 18. Aí ele vai dizer assim, pois estamos certos que temos a consciência limpa e querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Quando você é uma pessoa que ora, que medita na palavra de Deus, o que é que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer, eu tenho a minha consciência, integridade tranquila, boa consciência, é isso que ele vai falar aqui. Olha o que é que ele diz, verso 18. Ele diz, estamos certos de que temos a consciência limpa, a consciência tranquila, a consciência limpa do cristão está alinhado quando ele ora e faz a vontade de Deus. Quando o cristão está diante de Deus, através das súplicas, do clamor, da oração, da leitura da palavra, nós temos a consciência limpa. Nós colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos. Mas a consciência, ela dá testemunho, você sabia? Do que nós somos, do que nós fazemos. O apóstolo Paulo novamente fala sobre isso. Eu vou pedir a Vitória para colocar agora Atos 24, 16. Atos 24, 16. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Por isso, me esforço por ter sempre a consciência limpa ou pura. Aí ele vai dizer, diante de quem? De Deus em primeiro lugar, vertical, e diante dos homens, na horizontal. A minha consciência está limpa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O meu testemunho de consciência, meu testemunho, a minha consciência testemunha diante de Deus e diante dos homens. Eu tenho a consciência pura, a consciência limpa. O que é que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Mesmo diante, aqui Paulo estava preso, mesmo diante das ameaças, das falsas acusações contra Paulo, contra o seu próprio povo aqui foi quem prendeu Paulo. Paulo estava dizendo aqui, eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo, porque a minha consciência está limpa. Uma consciência limpa e pura é o resultado de uma vida de integridade na presença de Deus. Nós devemos buscar uma vida que reflete a bondade e a vontade de Deus em nossas vidas. Nós, como cristãos, meus irmãos, nós temos que manter os valores dia a dia, a nossa conduta, os nossos deveres, valores, princípios. O que, pastor? Limpos, transparentes e puros. A minha vida é um livro aberto. Eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo. Uma consciência limpa é um espelho que reflete a presença de Cristo nas nossas vidas. Nós estamos com a consciência limpa hoje, nessa noite. Louvado seja Deus por isso. Certo de que temos a consciência limpa. Certos, o autor não tinha dúvida, a consciência dele estava limpa. E em seguida ele vai falar da integridade. Olha o que ele diz no finalzinho do verso 18. Aí ele diz assim, no finalzinho do verso 18, e em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Em todas as circunstâncias, integridade. Em todas as circunstâncias eu faço o que é correto. Eu ando conforme a vontade de Deus. Eu não mudo de acordo com as tempestades da vida, não. A minha integridade continua. O que é que ele diz aqui é o autor que está dizendo. Está falando para mim e para você nessa noite. Querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Eu posso até errar.
mas eu estou querendo acertar, fazer o que é correto, andar conforme a palavra de Deus, andar conforme a instrução de Deus. Vamos errar sim, somos falhos, mas querendo acertar, querendo fazer o que é certo, integridade, limpos de consciência. É isso que o autor está falando para nós nessa noite, e quer falar o meu e o seu coração. Isso tudo, por isso ele pede oração. Orem por nós, pois estamos certos que temos a consciência limpa. Aí ele vai dizer, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Posso errar, mas errar tentando acertar, fazendo a vontade de Deus. É isso. Nossas ações devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Integridade e coragem, ser verdadeiro, independentemente do que o mundo está fazendo. Nós fazemos o que Deus manda, não o que o mundo diz. É isso que nós fazemos. Nós estamos contra o paredão. Vão se levantar contra mim e contra você. Nós estamos contra. Isso tudo traz o quê para o coração do crente? Quando ele está com a consciência limpa e quando ele quer fazer tudo o que é correto, traz paz ao coração do crente. Olha o que é que ele diz. Desça só um pouquinho para o verso 20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus da paz. Nós temos paz com Deus. O meu coração não está mais em guerra com Deus. Eu tenho paz com Deus. Aqui paz com Deus não é ausência de conflitos, não. Se fosse isso, ia ter perfeição aqui na terra, e não tem. Mas o meu coração não está mais em guerra. Deus já me libertou. Eu não estou mais contra Deus. Deus agora é o meu favor, é o teu favor, é o nosso favor. Ele não é mais contra nós, ele é ao nosso favor. E agora nós temos paz. Paz, aquilo que o apóstolo Paulo diz, paz que excede todo entendimento. Às vezes o mundo não entende. Por que é que eles estão tão tranquilos? Porque nós temos paz com Deus, paz interior, paz nos nossos relacionamentos. E nós devemos buscar essa paz em nosso coração. Como é que eu faço isso? Obediência. Vivendo uma vida de obediência. A minha confiança tem que estar na orientação divina. Eu tenho que fazer o que é correto, como disse no verso 18. O verso 18 ele nos dá o endereço de uma vida de dedicação e uma vida de oração. Fazer o que é correto. Fazer, como é que eu faço isso, pastor? Eu tenho que confiar nesse Deus. A confiança. Nós temos que ser dependentes de Deus, fazer o que é correto nesse mundo que jaz do maligno, só se eu tiver completa dependência de Deus. Se eu não for orientado por Deus, eu não vou conseguir, eu vou sucumbir. Pode ter certeza, dependentes de Deus, nós temos que reconhecer a necessidade de Deus em tudo, pastor, em tudo. Já dizia em Provérbios, o sábio Salomão. Vamos colocar aqui, Vitória, Provérbios 3, 5 e 6. Nós temos que confiar no Senhor em tudo. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Olha o que é que diz aqui, gente. Confiar no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie nunca, no seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Aí ele vai dizer aqui como? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Aí ele vai dizer o que é que Deus vai fazer por nós. E ele endireitará as suas veredas. E ele endireitará as suas veredas. É isso que ele vai fazer. Ele vai e conserta, aplana as veredas da vida do crente. É isso que ele faz. Quando, pastor? Quando eu tenho dependência. Isso significa o que, pastor? Buscar a orientação de Deus. Nós devemos confiar no Senhor. Os seus caminhos são melhores do que os nossos caminhos. São muito melhores. Os caminhos de Deus são diferentes dos caminhos do homem.
Às vezes nós estamos pensando ou passando por uma prova, mas Deus já está trabalhando. A nossa confiança tem que estar no âncora da nossa alma, que é Jesus. Hebreus fala muito do âncora da nossa alma, que é Jesus. Uma âncora, quando solta do navio, ela fica fincada na terra. Quanto mais as ondas batem no barco, mais a âncora se firma. E essa âncora é Jesus, da minha e da sua alma. Por isso nós temos que fazer o que é correto. Por isso nós temos que ter fé. Fé em Jesus, no que Ele fez por nós. Não é fé na minha fé. Mas o que é fé, pastor? Que fé é essa que tem a ver com tudo isso que o senhor falou aqui, pastor? Orem por nós, pois estamos certos que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é certo. Se eu não tiver fé, nada disso aqui vai servir. Agora, fé em quê? Fé nas suas promessas. Crê nas promessas de Deus. Todas as suas promessas serão cumpridas nas nossas vidas. Todas, pastor, todas. Nenhuma delas tardam nem falham. Vitória, coloca aí 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20. Olha o que é que ele diz. Todas as promessas de Deus. 2 Coríntios 1:20. Ele diz assim, ó gente, porque todas as promessas de Deus, tem nele o sim, nenhuma delas vai tardar nem falhar, todas, o sim aqui é do amém, viu? Por isso também, por meio dele se diz amém, assim seja, para a glória de Deus por meio de nós. Todas as promessas de Deus, tem nele o sim. Por quê, pastor? Porque ele é fiel para cumprir. É Ele que promete e é Ele que cumpre. Tudo que está aqui vai se realizar. Todas as promessas de Deus, tem nele mesmo sim, tem nele mesmo amém, tem nele mesmo assim seja, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus é fiel, prometeu, vai cumprir, todas, pastor, todas. Por isso nós temos um caminho a seguir, que é esse caminho do dia a dia, de fé em fé. É uma caminhada, meus irmãos, a jornada cristã, fé em fé. O dia de ontem já passou, já é hoje, e o amanhã. Todo dia, de fé em fé, de fé em fé. O apóstolo Paulo vai dizer, nós vivemos por fé, não pelo que nós vemos, não por vista, não, por fé. Nós andamos e vivemos por fé. Você tem que confiar no invisível, crer. Você crê nessa noite que todas as promessas de Deus serão cumpridas? Serão. Todas as promessas de Deus. Crer no invisível. Nós devemos viver a cada dia confiando na providência de Deus. A fé é o farol que ilumina nosso caminho. E nós somos iluminados pela própria luz que é Jesus Cristo. Por isso Hebreus 18 desafia o crente a viver uma vida de oração constante. Quando ele diz, ore por nós, uns pelos outros. Aí sim vamos ter a consciência limpa, plena confiança em Deus, como ele mostrou aqui. Nós podemos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias, buscando exemplos vivos da graça de Deus, do que Ele já fez por nós. Quando nós pensávamos que não sairíamos de uma tribulação, de um problema, de uma confusão familiar, financeira, qualquer coisa, Deus vai lá e o sol volta a raiar. Nós temos o nosso testemunho, e ele tem que ser vibrante, uma vida de intercessão uns pelos outros. É isso que nós temos que fazer. No versículo 19 ele continua pedindo oração. Olha o que é que ele diz. Olha o que é que ele diz. Peço com insistência. Comecinho do verso 19. Peço com insistência. Continua pedindo oração. Rogo-vos. Com insistência. Algumas versões vai ter rogo-vos. Ou peço. É a mesma coisa. Insistentemente. O que é que ele está pedindo? Olha o que é que ele diz aqui.
o autor está pedindo? Que vocês façam isto, para que lhes sejam restituídos o mais depressa possível. Provavelmente aqui estava acontecendo alguma coisa com o autor. A gente não sabe, podia ser uma enfermidade. Ele queria ser restituído, ele queria voltar para o meio da comunidade de fé. É isso que ele diz, peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído. Ele queria voltar para o meio da comunidade de fé, ele queria ser restaurado. Ou ele tinha sido preso, ou ele tinha passado por uma enfermidade. Aqui os autores não fecham. Eles pedem por intercessão, e essa intercessão tem que ser fervorosa, uns pelos outros. Uns pelos outros. Ele nos dá uma pista aqui, que provavelmente seja prisão. Por quê? Porque no verso 3, Timóteo tinha sido solto da prisão. Olha o que ele diz, verso 23. Verso 23, saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Timóteo tinha sido preso. Então, provavelmente, esse autor aqui passou pela prisão também. E ele queria o quê? Ser restituído, voltar para o meio do povo de Deus. Por isso o motivo do clamor desse homem. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Aí, se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Ou uma enfermidade, ou uma prisão, provavelmente prisão. E nós temos que lembrar o quê? Nessa epístola, quase todos dessa época passaram por dificuldades. E os membros dessa igreja aqui, eles tinham sido presos, seus bens tinham sido tomados, mas esses homens nunca abandonaram a Deus. Vamos botar aqui, Vitória? Hebreus 10, 32, Hebreus 10, 32 até o 36, do 32 ao 36, irmãos, vai estar aqui na tela, tá? Ele diz assim, do 32 ao 36, lembrem-se, dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Esses homens passaram pelo vale da sombra da morte. Ele diz, verso 33, em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Verso 34, porque vocês, não apenas se compadeceram dos encarcerados, não, só isso, não, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Sofrimento, agonia, bens tomados. Quando ele diz os bens expoliados, os bens daqueles homens tinham sido tomados. Carro, casa, tudo, se fosse dono de tudo, eles tomavam. Na época do imperador Nero. E esses homens foram espetáculo para o mundo. Alguns foram encarcerados, sofreram todo tipo de agonia. Esse homem pode ter sido preso por causa da pregação do Evangelho. O que nós vemos aqui nessa carta, desses 2 versículos aqui que nós lemos, é um pedido de urgência. Por isso nós temos que orar uns pelos outros. Quando ele diz, peço com insistência, no verso 19, peço com insistência, que vocês façam isso que orem por mim, orem uns pelos outros. A igreja tem que orar, para que eu seja restituído, para que eu volte e tenha alegria com vocês, como era antes. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso nós temos que orar pelos enfermos, pelos doentes, pelos sobrecarregados. Tem pessoas que estão na UPA agora, da igreja, enfermos. Outros estão passando por problemas psicológicos, mentais, por causa da agonia, por causa da provação, por causa do dia a dia. O poder da oração intercessora era urgência que ele tinha aqui. Orem, orem, peço com insistência. No começo do verso 18, orem por nós. No começo do versículo 19, peço com insistência.
Esse é o poder da oração. O desejo aqui desse homem era estar em comunhão. E muitas pessoas deixam de vir para a igreja. E ele queria estar no meio da igreja, para que eu seja restituído. E é isso que ele está falando no verso 19. Para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Para que eu esteja no meio de vocês, em comunhão, adorando junto com vocês. Eu peço pela minha restauração, peço com insistência, orem por mim, para que o Senhor me restitua, para que eu volte, para que eu possa glorificar a Deus junto com o povo de Deus. A igreja tem que estar em harmonia junta. Uma igreja junta, ela é fortalecida. É isso que o autor está falando para nós nessa noite. Peço com insistência que vocês façam isto, orem, para que eu lhes seja restituído ou restaurado o mais depressa possível, que eu volte e esteja com vocês e no meio de vocês. Olha a importância da oração. A oração comunitária e a oração individual. Fecha a porta do teu quarto, ora individualmente, mas ora coletivamente. E aqui ele está falando da oração intercessora, quando eu intercedo pelo irmão, nome a necessidade dele, o que ele está passando, para que Deus restaure ele completamente. Modelo, tem modelo de oração, pastor? Tem. Vá para Mateus 6, a oração que Jesus nos ensinou. Ore, não precisa ser com vãs repetições, só ore. Ele deixou o modelo aqui. Mateus 6. Vamos ler só essa primeira parte aqui, tá? Vamos ler a partir do 9, tá? 6, 9 até o 14, eu vou ler. Vamos dividir a oração? Vamos dividir essa oração. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém? É um modelo aqui para nós seguirmos de oração. Ele começa glorificando a Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. É assim. Aí depois é que ele vem o teu reino, aí seja feita a tua vontade. Depois é que ele começa a fazer as petições, Jesus. Mas ele glorifica o Pai, pede que o Pai seja feita a vontade do Pai, não a dele. Aí depois ele pede pelo pão nosso de cada dia nos dai hoje, e assim sucessivamente. E eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar sobre oração. Nós somos capacitados para falar com Deus. Deus nos ensina. Ele fala verbalmente conosco. Como, pastor? Através da sua palavra. E como nós falamos com Ele? Através da oração. A oração é o diálogo da alma com Deus. É um diálogo. É um momento de adoração. É um momento de contrição. É um momento de você tirar o véu, desnudar e entrar na presença de Deus. Contrito, quebrantado, confessante, sabendo que Ele é gracioso, que Ele é bom. Nós temos que ser agradecidos e oferecermos a Ele súplica, petições, súplica. Na oração, nós conhecemos esse Deus pessoal. Quem tem mais relacionamento com Deus? Quem ora e quem lê a palavra de Deus. Tá?
apesar de Deus saber de todas as coisas, Ele quer que nós oramos. Jesus foi quem mais orou. Ele ordena os dois, tanto orar como todas as coisas já foram planejadas por Ele. A oração é o meio que Deus usa para tornar conhecida a vontade dEle e o nosso relacionamento com Ele. Como é que está o nosso relacionamento com Ele? A oração deve ser dirigida unicamente a Deus. Eu oro a Deus, ou em nome da Trindade, porque se eu orar por qualquer outra pessoa, se chama idolatria. Existem alguns requisitos. O primeiro é o que nós vimos no texto hoje. Nós temos que nos aproximar de Deus com sinceridade. Com sinceridade, não são frases vazias, não. É o coração quebrantado e contrido, sem religiosidade, sem alta piedade. A oração tem que ser com sinceridade e também com reverência. Nós devemos recordar com quem nós estamos falando. Nós estamos nos dirigindo ao nosso Deus, é nosso Pai, mas nós temos que ter reverência, não ser leviano, jamais. Nós não estamos falando com um amigo, não. Nós estamos falando com Deus, Pai Todo-Poderoso. Não é com um similar, não, é o Deus Todo-Poderoso. Por isso nós temos que ter reverência. Reverência. Reconhecer o seu poder, reconhecer a sua autoridade, reconhecer a sua majestade. Terceiro requisito, nós temos que fazer isso com humildade. Humildade de coração. Nós temos que clamar ao Senhor. A oração do crente, que não é crente, ou do arrogante, não chega, não passa do teto. Não passa do teto. Nós temos que ser uns para com os outros, solícitos, fervorosos. Nós temos que clamar mesmo, pedir mesmo, nos achegarmos a Deus em submissão, isso voluntariamente, na presença de Deus. Isso é indicação de fé. Isso é indicação de dependência. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Colocar todas as nossas necessidades. Deus está pronto para ouvir a sua oração nessa noite, meu irmão. Está pronto para ouvir a sua oração nessa noite. Ele é soberano na hora de responder às nossas petições. Em todas as partes da Bíblia, fala sobre oração. É oração e palavra. Isso é o que dá sustentação à igreja de Deus. Então, pastor, como é que eu oro? Eu oro em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. Porque quando eu oro em nome de Jesus, eu conheço Jesus como único e suficiente mediador. Ele é o nosso sumo sacerdote, intercessor que está à destra de Deus. Eu oro em nome de Jesus, mas eu oro a quem? A Deus. Eu oro ao Pai, no nome do Filho, através do intercessor, que é o Espírito Santo que habita em nós. Eu oro a Deus, ao Pai, no nome do Filho, no poder do Espírito Santo de Deus. É assim que a igreja ora. É assim que a igreja tem dependência de Deus. Oramos ao Pai, no nome do Filho, no poder do Espírito Santo de Deus, para que as nossas petições cheguem, para que as nossas petições sejam atendidas conforme a vontade dEle. Ele é bom e está com os braços abertos, os ouvidos atentos, para que você esteja dependência dEle, para que as suas súplicas e a sua oração chegue ao céu. Clame a Ele, clame a quem pode responder, clame a Deus em nome de Jesus, sabendo que o Espírito Santo, mesmo quando você não sabe pedir, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Só peça, só se coloque diante de Deus, vá a Ele em intercessão, vá a Ele clamando, pedindo, como nós lemos aqui, em oração, súplicas, louvor, ações de graça.
Ele quer que você ore, que você clame, que você peça, que você bata a porta para que a porta seja aberta. Eu e você temos que fazer isso, em humildade, em dependência. E todas as coisas serão cumpridas nas nossas vidas, conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle. Nós possamos estar com os corações sensíveis para oração. Nós possamos orar mais, juntos. Todo final de mês tem uma vigília aqui. A última sexta-feira do mês. Toda sexta-feira está sendo compromisso. Já teve 3 já. Toda mini vigília, só até meia-noite. Tem 2 irmãos que oram, quando ora, às vezes já dá meia-noite. Passa ligeiro. Ainda tem louvor, adoração. Você é convidado a participar. Passa rápido demais. E você sai daqui novo, regozijado, cheio do Espírito Santo de Deus. Convite a igreja, que a igreja ore, que a igreja clame, interceda uns para com os outros. Que nós possamos ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres da palavra. A Igreja Batista é conhecida como a igreja da palavra, mas tem que ser conhecida como a igreja da oração também. A igreja da intercessão, a igreja que intercede uns para com os outros, sabendo que Deus é fiel. Amém? Giliardi, uma pergunta, 2 perguntas, se alguém tiver. Se eu não souber, Liliana está aqui e responde hoje. Todo mundo ficou sabendo, né, Giliardi? Louvado seja Deus por isso. O texto é básico, estamos encerrando, né? Chegando, próxima pregação a gente vai ver sobre doxologia, as saudações, doxologia do verso 20 ao 21, e depois a gente encerra, mas acho que 2 quarta-feiras a gente termina, em nome de Jesus. Vamos orar. Todo mundo ficou sabendo de tudo, né? Louvado seja Deus. Sobre oração, sobre o poder da oração, que nós possamos orar uns pelos outros. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso. Te bendizemos, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Que a tua igreja possa, ó Deus, arder por interceder uns para com os outros. Que a tua igreja seja uma igreja, ó Deus, de joelho no chão. A tua palavra, ó Deus, diz que nós temos que orar sem cessar, colocar os nossos clamores diante de ti, diante da tua presença, diante do teu altar. Ó Deus, que todas as nossas petições cheguem ao Senhor como o bom perfume de Cristo, como um cheiro suave. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, atender as nossas orações, as nossas petições. Ó Deus Santo, Deus amado, Deus poderoso. Que o Senhor possa, ó Deus, intervir na vida daqueles que estão clamando, que estão, ó Deus, passando por algum tipo de enfermidade. Que o Senhor possa curar, ó Deus, que estão passando por algum tipo de necessidade física, espiritual ou mental. Ó Deus, que o Senhor possa prover na vida dos irmãos, ó Deus. Que o Senhor possa continuar cuidando da vida da tua igreja. Que a tua igreja continue sendo uma igreja de oração, uma igreja que clame, que adore, que possa, ó Deus, ter essa vida de relacionamento com o Pai. Ó Deus, que nós possamos aprender, ter dependência do Senhor, através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com os nossos irmãos, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, fazendo o que te apraz, fazendo o que te agrada, sabendo que a tua vontade é melhor e vai prevalecer. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuida da tua igreja, nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, e nos dê um restante de semana abençoada e abençoadora, para a glória, louvor e exaltação do teu nome. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos, Deus nos abençoe.
Mais dois estudos, eu creio que a gente termina Hebreus.